agora num texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos estar aqui meditando nessa palavra, no capítulo 4, que é um texto bem conhecido, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo é o versículo 13, para começar. Então, o versículo 4, 13, que fala assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela vem quando alguém está falando e alguém está ouvindo aquela fala. E a pessoa que está ouvindo, ela crê no coração e ela confessa com a boca. Então, ela crê e ela fala. Por que nós temos que falar e confessar a fé? Porque quando Deus envia a palavra dele, essa palavra não pode voltar para ele vazia. Então, quando ela bate em você, você repete, você fala, você confessa a palavra que bateu em você. E quando você confessa essa palavra, além de você mesmo ficar com a sua fé crescendo, a palavra que você está confessando vai bater também em alguém, e aquela pessoa vai começar a crer, ela vai começar a falar, o outro vai ouvir, e isso é a obra da fé. É a multiplicação daqueles que creem. É a multiplicação do corpo de Cristo aqui na terra. É Deus cuidando do seu povo e colocando no coração de cada um uma certeza que nós precisamos mais e mais da palavra de Deus. E nós temos na palavra de Deus um exemplo muito, muito clássico de alguém que confessou a palavra, que está... Deixa eu ver aqui a referência para poder passar para você. E é muito importante essa palavra da confissão da palavra. A fé, ela tem que ser confessada, tem que ser. Ela tem que ser confessada. Eu creio e eu confesso a palavra. A mesma palavra que eu confesso, ela vai me alimentando, ela vai me fortalecendo, ela vai me ajudando, ela vai me enchendo, ela vai me renovando, ela vai me santificando, ela vai iluminando o meu caminho, ela vai iluminando os meus olhos. É assim que vai funcionando tudo isso para a glória de Deus. Então, aqui tem um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que nós lemos assim no versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aqui está a chave dessa cura, desse milagre que essa mulher recebeu. A chave está aqui no versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
Então, aquela mulher, antes de sair de casa, ela confessou a palavra e a cura que ela ia viver. Isso é confessar a fé. Ela ouviu de Jesus, ela ouviu a palavra de Deus, ela creu nessa palavra, ela soube aonde Jesus estava, ela foi aonde Jesus estava, ela não queria aparecer por causa da condição dela, porque aquela enfermidade separava aquela mulher das pessoas, ela ficava praticamente isolada, por isso que ela falou que ela ia pelo chão para poder alcançar a beirinha das vestes de Jesus, a orla das vestes de Jesus. Mas quando ela saiu de casa, ela confessou uma palavra. Ela falou assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela confessou uma palavra de cura. Ela confessou uma palavra de poder, uma palavra de vitória, uma palavra de milagre. E ela viveu isso. Porque na hora que ela tocou, na hora, no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Da hora que ela tocou, se cumpriu o que ela disse, se cumpriu o que ela profetizou. Então a pergunta que não quer calar: o que eu tenho confessado? Qual palavra eu tenho liberado para minha própria vida? Que no caso dela, ela liberou para a própria vida dela. O que eu tenho liberado para minha própria vida? O que você tem liberado para a sua própria vida? O que as pessoas têm liberado para a sua própria vida? O que eu estou falando para o meu município? O que eu estou falando para a minha igreja que eu congrego? O que eu estou falando para o meu país? O que eu estou falando para a minha família? O que eu estou falando para os meus irmãos em Cristo? O que eu estou falando para as pessoas que trabalham comigo? O que você está falando para você? O que você está falando para alguém? Porque a fé tem que ser confessada. Ela tem que ser falada. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então a fé tem que ser falada. Porque você sabe que tem muitas bocas que confessam uma palavra negativa. De repente você fica aí vários dias sem falar para você mesmo uma palavra de vitória, sem falar para sua própria família uma palavra de vitória. Mas quantas pessoas estão liberando uma palavra de derrota para sua vida? Quantos estão liberando uma palavra de derrota para o teu casamento? Uma palavra de derrota para a tua família, para o teu filho, para a tua filha, para a tua saúde? Quantas pessoas estão liberando uma palavra para destruir alguém? Por que essas pessoas estão confessando essa palavra? Essa palavra de derrota? Porque o mundo espiritual sabe que quando você confessa uma palavra em cima de uma situação, se essa palavra for de Deus, ela vai se cumprir ali naquela situação. Se sobre aquela situação não tem nenhuma palavra de Deus e vir uma pessoa e confessar uma palavra de derrota, ali não tem nada, ali está puro, ali está vazio. O que Jesus falou? Quando a casa está vazia, o inimigo vem para ficar naquela casa. E ele não vem sozinho. Ele entra ali naquela casa com 7. E a situação piora 7 vezes mais. Então, por isso que nós temos que profetizar.
estender a mão sobre a casa, sobre a família, sobre a parentela. E o que eu vou profetizar? Eu vou profetizar o que está na palavra de Deus. Eu vou profetizar o texto sagrado. Então eu tenho que profetizar para o meu filho, para minha filha, para minha família. O que Deus fala de filho na palavra dele? Ele fala, eu vou lá e vou na referência, eu vou na pesquisa, eu vou no dicionário e coloco lá, filho. Vai aparecer um monte de referência. Então, os filhos são herança do Senhor. Eu já coloco essa palavra lá em cima deles. Eu não tive filho para assolação e nem para infelicidade. Eu coloco essa palavra. Isso tudo é texto que está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu coloco essa palavra em cima do meu filho, da minha família, da minha parentela, em cima do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Eu vou colocando a palavra de Deus em cima de toda a situação e profetizando. Além de falar, eu oro a palavra. O que é orar a palavra? Eu pego essa palavra e falo assim, Senhor, a tua palavra diz que eu não tive filho para assolação nem para infelicidade. E que meu filho, minha filha, é herança tua. Mas está acontecendo essa situação de derrota, de fracasso na vida do meu filho e da minha filha. Mas sob a tua palavra eu repreendo esse mal em nome de Jesus. Eu declaro que eles são a tua herança. Eu declaro que eu e a minha casa vamos te servir. Orei a palavra. Isso é para filho. Então você crê, você fala. Crie, por isso falei. Então você fala e você também fala orando. Não só profetizando, mas você fala orando. Você está orando a palavra. Declarando a palavra. Agora, o filho está numa situação difícil. Então, eu chego ali, o que eu falo? Ah, porque você não vai dar nada para nada que preste. Porque você não vai conseguir. Eu mesma, mãe, falando isso com o filho. Então, eu estou colocando uma palavra de derrota, de fracasso na vida dele. Ele já está para baixo. Ele já está vivendo um tempo difícil de derrota, de fracasso, de má companhia, de baixa imagem. Se sentindo derrotado, rejeitado, abandonado, desamparado, o inimigo falando horrores na cabeça dele, eu vou ali ainda falo uma palavra dessa, de fracasso. Então eu estou concordando com o inferno. Só que nós não temos que concordar com o inferno. Nós temos que concordar com o céu, porque é a nossa próxima morada. Daqui a pouco, quando Jesus voltar, a trombeta soar, nós vamos nos encontrar com Jesus e morar com Ele para sempre. É a nossa próxima morada. Então, enquanto nós não vamos para essa próxima morada, nós trazemos esse céu para dentro da nossa casa. Trazemos esse céu para dentro da nossa vida. Porque a palavra de Deus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade de Deus que está no céu, puxo ela aqui para a terra. Como que eu puxo? Confessando a palavra, profetizando a palavra, orando essa palavra o tempo todo, contradizendo o inferno, desfazendo uma palavra de derrota e de fracasso que lançaram sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Não concordando com o relatório do inferno, não acreditando de forma nenhuma naquele relatório. E tem um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, que nós vamos ver esse texto agora, que é um texto muito forte, Isaías 44, você vai ver só.
Aliás, você vai ouvir, se você está acompanhando aí, lendo na sua Bíblia física ou lendo na sua Bíblia virtual, ou ouvindo no áudio. Então, você vai acompanhar o texto que fala assim, ó, Isaías 44, ele fala assim, no versículo 22, ele diz assim, vou ler a partir do versículo 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. O versículo 25 fala assim, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira. Então, toda aquela palavra negativa de derrota, de fracasso, que foi liberada sobre você, a tua vida, a tua casa, a tua família, com a palavra de Deus profetizada, confessada, você está desfazendo os sinais dos profetizadores de mentira. A sequência fala, e enlouqueço os adivinhos. O que é o adivinho? O que ele fala, o adivinho? Vai dar tudo errado. Você não vai conseguir nada. Quando você chegar lá, não vai ter vaga nenhuma para você. Você leva teu currículo à toa, ninguém nem olha para teu currículo. Todos os currículos são jogados fora. Eles recebem os currículos, nem lê currículo, porque aquilo é uma carta marcada. O adivinho está falando isso, porque ele não viu nada e ele está falando isso, da cabeça dele. E você prefere acreditar na palavra do adivinho do que na palavra de Deus? A palavra de Deus que está dizendo que ele te ama desde o ventre materno, que antes de você ir para o ventre materno, ele já te amava. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama, está cuidando de você. Eu tenho que acreditar no meu Pai. Ele é o nosso Pai. Ele quer o melhor para nós. O texto ainda fala que faço tornar atrás os sábios. Adoro esse versículo. Cujo saber converto em loucura. Então vai fazer o sábio voltar atrás? O que é isso? Como que funciona isso? O que é isso, o sábio voltar atrás? O sábio, o nome já está falando, é um especialista naquela situação. Qualquer situação. Uma situação de enfermidade, uma situação da justiça, qualquer situação. Então, o sábio, ele examinou tudo, ele viu tudo, ele leu tudo, ele sabe de tudo daquele assunto, então ele acredita naquilo ali que ele sabe e ele libera uma sentença, ele libera um relatório baseado no conhecimento dele. No conhecimento dele. Ele está errado? Não. Ele está lidando com aquilo que é natural, com aquilo que é físico, com aquilo que ele pode tocar, com aquilo que ele pode examinar, aquilo que ele pode verificar. Nós estamos vivendo por fé, acreditando no sobrenatural, acreditando no invisível, acreditando que Deus está trabalhando, ninguém está vendo, mas Ele está trabalhando, ninguém está vendo, mas Ele está agindo, ninguém está vendo, mas Ele está fazendo, ninguém está vendo, mas Ele está curando, Ele está libertando, Ele está quebrando as cadeias, Ele está abrindo a porta do preso, colocando o cativo em liberdade, Ele está tocando naquele que está longe, naquele que está perto, Ele está abençoando o que foi amaldiçoado, Ele está
transformando a maldição em bênção. Ele está colocando a mão dele de poder na fraqueza e empoderando esse homem, empoderando essa mulher, levantando o caído, prostrado, desanimado, enxugando as lágrimas daquele que chora, daquela que chora, e trazendo um milagre para a vida dele, recompensando a fé, recompensando o clamor, recompensando o que ora com uma resposta, uma vitória, um milagre, um livramento, em nome de Jesus Cristo. O texto fala assim: faço tornar atrás os sábios, porque o sábio viu aquilo tudo com esses olhos que a terra há de comer um dia, é assim que todo mundo fala. E Deus foi lá, não deixou aquele relatório se cumprir e trouxe o milagre naquela situação, e o sábio voltou atrás, porque ele vai falar assim: ia acontecer isso e isso por causa disso aqui, mas agora acabou tudo, sumiu tudo daqui, não tem mais nada aqui, não sei o que aconteceu aqui, mas acabou tudo aqui. É Deus convertendo tudo, essa sabedoria, em loucura. Que maravilha. O versículo 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Então, qual palavra que você está falando? Deus vai confirmar. Você está falando que Deus vai mudar a sorte? Deus vai confirmar. Deus vai virar o cativeiro? Deus vai confirmar. Você está falando que Deus vai curar e vai libertar? Deus vai confirmar. Porque Ele confirma a palavra do servo dele. Olha bem o que você anda falando por aí. Olha o que você está falando para você mesmo, falando para a tua família, para a tua casa, para o teu chamado, para o teu ministério, para a tua vida em qualquer área, perdendo esperança na primeira esquina, no primeiro vento contrário eu jogo tudo para o alto, o negócio começou a ficar estreito, eu já não quero mais nada, eu não vou mais no culto, que eu estou fazendo greve de culto. Não, nada de greve de culto, nem greve de louvor, greve de nada. Nós temos que perseverar, nós temos que ir até o final, em nome de Jesus. Receba essa palavra onde você estiver, que a tua boca se encha dessa palavra, porque a boca fala o que o coração está cheio. Encha teu coração, teu espírito dessa palavra, que a tua boca vai falar. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda palavra de derrota na vida desse homem e dessa mulher, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Abençoamos essa casa, essa família. Profetizamos a salvação da família, do filho, da filha. Declaramos a tua vitória na vida desse filho que está confuso, desse filho que se perdeu, dessa filha que se perdeu. Declaramos, Senhor, a tua obra e a tua vitória, a tua libertação na vida desse moço, dessa moça, desse jovem, desse adolescente. O Senhor abrindo os olhos dela, tirando ela de todo engano, abrindo os olhos dele, tirando os olhos dele de todo engano, tirando da má companhia, levantando, erguendo, abençoando. Toca com o teu poder na vida da Ruth, visita a vida dela agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade na vida dela, na vida da Nelly, na vida de todos que estão enfermos, nós repreendemos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe muitíssimo. Amanhã, mini vigília, na Missão Apostólica Clamor pela Família, a partir das 8 horas da noite, mini vigília do Ano Apostólico da Esperança. Você perdeu a esperança? Você está desanimado? Vem para essa mini vigília em nome de Jesus. Deus quer falar com você.
Ele tem uma promessa para liberar para a sua vida. Nem tudo está perdido, em nome de Jesus. E o que se perdeu, Deus pode trazer de volta, Deus pode restituir. Persevera e não desiste de você, nem da sua vida, nem da sua casa e nem da sua família. Deus te abençoe muitíssimo. Bom final de semana para você. Sexta-feira que vem aqui na 98.7 FM, programa Você é Especial para Deus. Eu, pastora Leila Lobo, e o nosso amigo aqui, Sandro Lima, nos ajudando aqui em nome de Jesus. Um abraço, Sandro. Deus te abençoe.